Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. Machado de Assis. Como ele escrevia? Como autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como autor de Dom Casmurro e tantos outros livros maravilhosos, como ele se dedicava ao ofício da escrita. É isso que a gente vai ver hoje aqui, nesse segundo vídeo da série que eu estou fazendo sobre o processo criativo de alguns autores brasileiros. Isso tudo eu devo a esse livro aqui, que eu já comentei no outro vídeo, que no prefácio dele você tem várias entrevistas com autores brasileiros de renome, grandes referências, perguntando para eles: então, como você escreve? O primeiro vídeo foi da Clarice Lispector. Vou deixar o card aqui em algum local para vocês poderem ver depois. E hoje, Machado de Assis. Na sequência, em outros vídeos, eu vou falando de outros autores também. Beleza? Bem, a entrevista é uma entrevista curta, pequenininha, menos de uma página. Eu vou lendo com vocês, vou fazendo meus comentários. Bom lembrar que o Machado de Assis, obviamente, ele não deu essa entrevista para esse livro. Esse livro aqui ele é muito mais recente. Machado de Assis já havia falecido há muito tempo quando criaram esse livro aqui. Então, no caso da entrevista do Machado de Assis, como foi também com a Clarice Lispector, a entrevista ela foi feita a partir de fragmentos de declarações do Machado de Assis, com entrevistas dele, foram recolhendo partes que serviam para responder a essa pergunta: como é o seu processo criativo? Tranquilo? Então, vamos lá para a leitura, vamos lá para a análise, meu comentário sobre como que escrevia esse grande autor brasileiro. Mas antes peço, se inscreva no canal, curta o vídeo para que a gente possa se consolidar aqui falando de literatura, falando de arte, falando de educação. Tranquilo? Então, série de livros para gostar de ler. Esse aqui é o volume 9, dedicado aos contos. É um livro muito fácil de você localizar em bibliotecas públicas por aí, então vale a pena a leitura. Vamos aqui ao Machado de Assis. O título da entrevista dele é Ideias são como nozes. Tá aqui. E eu vou fazer a leitura para vocês. Pergunta: o que você gosta de fazer no dia a dia? Aí a resposta dele, claro, como eu falei, retirada de declarações que ele deu. É meu velho costume levantar-me cedo e ir ver as belas rosas, frescas murtas e as borboletas que de toda parte correm a amar no meu jardim. Tenho particular amor às borboletas. Acho nelas algo das minhas ideias, que vão com igual presteza, se não com a mesma graça. Então aqui a gente já tem um pouquinho da rotina do Machado de Assis, que diz que acorda muito cedo, que gosta de ir para o jardim, observar a natureza, principalmente as borboletas, e ele fica observando elas e fabulando, pensando, imaginando, criando também, né? Mas a partir da observação da natureza. Pergunta: você escreveu muito na sua vida? Contos, poesias, crônicas, romances. O que você pensa dos livros? Né? O que você pensa dos livros? Resposta do Machado de Assis: a vida dos livros é vária, como a dos homens. Uns morrem de 20, outros de 50, outros de 100 anos, ou de 99. Muitos há que, passado o século, caem nas bibliotecas, onde a curiosidade os vai ver, e donde podem sair em parte para a história, em parte para os florilégios. Ora, esse prolongamento da vida, curto ou longo, é um pequeno retalho da glória. A imortalidade é que é de poucos. Aqui ele faz uma comparação, né, entre as pessoas e os livros, dizendo que alguns morrem de várias formas, com várias idades. E aí, claro que ele está querendo dizer também que os livros, que alguns eles servem até uma época, outros persistem.
e pouquíssimos chegam à imortalidade. Ou seja, são histórias que passaram 10, 20, 30, 100, 200 mil anos e que ainda fazem sentido para aquela sociedade. Lembrando sempre, né, que você escreve um texto literário pensando em uma época específica. Quando esse texto ele continua importante para outras épocas, é porque realmente o autor conseguiu desenvolver uma história muito importante. E eu posso dizer aqui que agora, com a distância que a gente tem de quando Machado de Assis escreveu para agora, podemos dizer que ele é um imortal. Machado de Assis e sua obra, sim, é imortal, são imortais, né, a vida e a escrita dele. Então, uma grande referência para nós. Outra pergunta. E quando você escreve, qual é o seu objetivo? Qual o objetivo do Machado de Assis com a escrita dele? O meu fim não é só contar os atos ou comentá-los. Onde houver uma lição útil, é meu gosto e dever tirá-la e divulgá-la, como um presente aos leitores. Então, a pergunta, né? Qual que é o seu objetivo de escrever? É só contar uma história? Ele diz que não. Gosto de contar história, gosto de comentar, mas não é só isso. Quando ele entende, quando ele chega a uma lição útil, segundo ele aqui, ele acha fundamental levar essa lição aos outros, divulgar essa lição, como um presente, né? Como um presente aos leitores. E aí ele cria toda uma fabulação para tratar daquele tema específico. A gente fala, né, que o Machado de Assis ele fez parte do que a gente convencionou chamar de período do realismo na literatura brasileira, e o realismo tem esse objetivo de olhar para a sociedade e entendê-la de uma forma mais realista, como diz o nome, né? E nessa fala aqui a gente pode tirar que realmente parece que tem isso mesmo, de tentar entender como a sociedade funciona, o seu caos e sua beleza também, e mostrar para o mundo, olha, as relações humanas são dessa forma. Aprenda com isso. Então os livros do Machado de Assis buscam trazer uma lição para a gente, segundo o próprio autor. E a última pergunta dessa pequena entrevista. Certa vez, você comparou as ideias com as nozes. Como que é isso? Resposta dele. As ideias, para mim, são como as nozes. E até hoje não descobri melhor processo para saber o que está dentro de umas e outras, senão quebrá-las. E assim, a gente encerra a entrevista, fictícia entrevista com Machado de Assis. Relembrando, a entrevista é fictícia, mas as falas aqui dele, elas são reais, foram retiradas de trechos de outras falas e outras entrevistas. Mas eu gostei muito desse trecho final, em que ele faz uma comparação, ele estabelece uma relação de proximidade entre as ideias e as nozes. As nozes têm aquela casca dura, né, para você conseguir ver o que tem dentro e se alimentar, você tem que quebrar. Não é um processo, vamos dizer, uma imagem muito agradável de você chegar a uma ideia. Não. Aqui está querendo dizer que precisa de esforço. Precisa se esforçar para você chegar às ideias. E aí, às vezes, algumas coisas você precisa quebrar para poder, vamos dizer, alcançar algo melhor. Hoje em dia, talvez a gente pudesse fazer analogia com aquele outro ditado, né? Para fazer um omelete é preciso quebrar os ovos. Você tem que ter um esforço, você tem que ter alguma coisa a mais para conseguir chegar naquilo que você quer. Mas o Machado de Assis ele usa essa imagem, né, das nozes. Você tem uma coisa muito boa, muito nutritiva, é agradável e gostosa lá dentro. Mas para isso você precisa quebrar algumas coisas e tirar algumas cascas que elas podem ser deixadas de lado para você alcançar o que você quer. E o Machado de Assis alcançou o que ele queria. Ideias criativas, originais, com histórias incríveis em que ele consegue explicar muito bem quem é o povo brasileiro e como nós estabelecemos as nossas relações. Ah, mas ele escreveu lá no século XIX. Olha, leia Machado de Assis que você vai conseguir entender as nossas relações até hoje. Eu lhe garanto. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de saber um pouquinho mais pelo próprio Machado de Assis como que ele escreve? Pois
Eu estou gostando bastante de fazer isso, fiquei muito feliz de achar nesse livro esse prefácio, fico feliz de trazer para vocês. O próximo vídeo vai ser sobre a grande autora Lígia Fagundes Telles, então acompanhe aí para vocês ficarem sabendo de mais. Para isso, peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal para que a gente possa se consolidar aqui. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.